Eu quero esta noite, depois de todos os recados dados, e intimações e convocações, eu quero chamar os amados irmãos a abrirem as Escrituras no livro de Marcos. O que vamos trabalhar esta noite também tem em Mateus. Também tem em Mateus. E inclusive foi pastor Elias Santana que trabalhou com este texto na semana retrasada, né? Foi Elias Santana que trabalhou e de forma maravilhosa o Senhor falou ao nosso coração. Hoje eu quero trabalhar com o mesmo texto, só que agora no livro de Marcos. Ele tem um pouco mais de detalhes e o texto se encontra em Marcos capítulo 5, do versículo 23 até o versículo 43. Nós não vamos ler neste exato momento, mas creio perfeitamente que os irmãos em casa terão, em razão de tudo aquilo que vai ser explanado esta noite, a oportunidade de abrir a palavra de Deus e, lendo-a com muita calma, revisar e recordar e de novo, refletir em tudo aquilo que o Senhor esta noite falará ao meu e ao seu coração. A passagem é por demais conhecida. A passagem é um grande homem da cidade circunvizinha ali, um grande homem chamado Jairo. Ele simplesmente era um dos principais da sinagoga, porque na cidade onde Jesus estava passando não tinha o templo. O templo ficava em Jerusalém. E é lógico que o judeu não poderia ficar sem estar na presença de Deus, lendo a lei e em comunhão. E aí, por não existir templo fora de Jerusalém, eles tinham mini templos, ou seja, pequenas igrejas, chamadas sinagogas, aonde eles se reuniam para ler a palavra de Deus, para discutir a palavra de Deus, para resolverem problemas do cotidiano e para juntos estarem na presença de Deus. Esses locais que eram absolutamente em número muito grande em todo o território judaico, era chamado sinagoga. E é óbvio que a pessoa que estava na sinagoga, cuidando de todos os fatos, trabalhando na sinagoga, ensinando na sinagoga, ali atuando na sinagoga, tinha em razão de todas as funções realizadas, tinha obviamente uma posição de privilégio perante o povo. E a última coisa que se poderia esperar é que um dos principais da sinagoga pudesse um dia procurar o Senhor Jesus. Por quê? Porque segundo tudo que aprendemos com o pastor Elias Santana e Elias Teodoro nas duas últimas semanas, é óbvio que o rei, à medida que mostra o seu poder, e na medida que mostra a força de convencimento da sua palavra, porque as multidões estavam com ele, sim, em primeiro lugar por causa dos milagres, mas também porque ninguém falava como ele falava e com a autoridade que falava. É lógico que esse tipo de gente, como Jesus Cristo, desperta em toda a liderança judaica na época um grande, assombroso e terrível sentimento de ciúme. Sentimento de ciúme. E aí, por consequência, era de se esperar todos seguindo Cristo. Era de se esperar absolutamente qualquer pessoa aos pés do rei. Era de se esperar que um leproso se ajoelhasse diante dele. Que um cego se ajoelhasse diante dele. Que um gentil se ajoelhasse diante dele. Que de terras distantes viessem qualquer um e diante dele se ajoelhasse, porque ninguém tinha o poder que ele tinha. Mas um judeu, e um judeu príncipe da sinagoga, e um judeu absolutamente devoto ao judaísmo, era a última coisa que se esperava. E quando você ler em casa este texto, é óbvio que você vai ver que Jairo chega perto de Cristo,
o reconhece como autoridade espiritual, se ajoelha diante dele e pede por sua filha, que estava terrivelmente enferma, gravemente enferma. E aí suplica que Jesus vá até sua casa. Não havia problema nenhum de Jesus entrar na casa de Jairo. Era judeu entrando na casa de judeu. Não haveria nenhuma complexidade quanto a isso. E pede que Jesus vá à sua casa e que cure a sua menina. Jesus, olhando para aquele homem e vendo aquele momento significativo, Jesus vai à casa de Jairo. No meio do caminho, todos nós sabemos que uma mulher se aproxima de forma absolutamente esguia, de forma absolutamente sorrateira, quase que subreptícia, escondendo-se entre todos. Ela tem em seu coração que, se tocar tão somente na orla do vestido de Jesus, encontraria a cura para a sua enfermidade. E qual foi a surpresa? Ela toca na orla dos vestidos de Jesus. De Cristo sai virtude. Os irmãos sabem perfeitamente disso. Aquela mulher é simplesmente curada de um mal que sobre ela existia durante 12 anos. Jesus para o cortejo. Jesus diz exatamente assim: quem me tocou? Obviamente que os discípulos dizem: é piada? É piada? Jesus, a multidão te cerca. Você tem no mínimo do seu lado de 4 a 5 mil homens, fora crianças, fora mulheres. E você pergunta: quem te tocou? Todo mundo quer te tocar, todo mundo quer estar perto de você, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer sentir alguma coisa vinda de ti. Ele disse: não, alguém me tocou diferente, de mim saiu virtude. A mulher se apresenta, ele olha com carinho, amor e devoção e ele diz: filha, tu estás curada. Ele abençoa aquela mulher retoma a vida. Nesse mesmo instante, Jairo, desesperado, absolutamente desesperado, e foi muito interessante o comentário que Elias fez, desesperado, obviamente tomado por uma ansiedade intensa, olha para o mestre, entendendo o coração de Jairo, caminha. Só que no Evangelho de Lucas chega a notícia fúnebre da menina. Um dos empregados dizem: a garota morreu, não incomode mais o mestre. E eu sei que você sabe disso, você conhece as escrituras. O mestre olha para ele e diz: tão somente crê, e vamos embora. Chegando ali, Jesus, segundo a palavra de Deus, ele pega, como sempre, Tiago, Pedro e João, entram lá dentro, chama o pai e a mãe. Ele olha para a menina e diz: Talita cumi. Ou seja, menina, levanta. E a menina levantou. A menina levantou. E Jesus olha e diz: dá de comer, porque isso aí é adolescente. Isso tem 12 aninhos. Irmãos, como eles comem. Deus santo de misericórdia, como eles comem. Creio perfeitamente que a igreja escolheu muito bem os pastores dos adolescentes, né? É uma mineirinha de primeira que sabe fazer muita comida, glória a Deus. Glória a Deus, porque adolescente come, né? Deus santo de misericórdia. Deus abençoe a Selma, espiritualmente, materialmente, patrimonialmente, economicamente, porque cuidar de adolescente não é simples. E aí Jesus manda, bota a menina para comer. Por quê? Porque é criança tem que comer, tem que correr, tem que andar, tem que viver. Eu sei perfeitamente que até hoje você ouviu muitas pregações absolutamente sobre esse texto. E eu sei perfeitamente que o Senhor falou ao teu coração sempre que um texto como esse é explanado. Mas me permita, esta noite, meu amado irmão, conversar com você um pouquinho sobre estas duas mulheres. Estas duas mulheres. Porque eu vejo aqui algo muito triste, que sim, termina muito feliz.
Mas eu vejo num texto como esse que Cristo vem no momento absolutamente essencial para a humanidade, naquilo que o apóstolo Paulo depois vem a escrever na plenitude dos tempos. Um texto como esse, em primeiro lugar, nos faz lembrar de que o pecado, além de existir, nunca foi brincadeira. Escute, meu amado irmão, creia em mim mais uma vez. Crede em mim. O pecado existe. E o pecado nunca foi uma brincadeira. E o pecado traz consequências inesquecíveis. É interessante que a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 6, se você for rapidamente comigo para Romanos capítulo 6, eu creio que é a expressão mais forte e dolorosa daquilo que o pecado faz com a humanidade. Olha que interessante, Romanos capítulo 6, no seu versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É interessante notar que aquele ato simples, absolutamente simples, quase que inexpressivo, fugaz e rápido de Adão e Eva ali no jardim do Éden, trouxe consequências das mais difíceis para a humanidade. Quando o nosso primeiro grande representante, o primeiro homem, o primeiro Adão, ele peca, ele traz por consequência o pecado para dentro da existência humana. E o pecado, infelizmente, tem um preço muito alto, produzido conscientemente pelo homem, que o preço é a morte. O pecado produz morte. O pecado produz morte em todos os sentidos, em todos os caminhos, em todos os momentos, em todas as áreas, em todas as idades. E um texto como esse de Marcos nos chama a atenção para esta primeira grande realidade. O pecado está sobre todos e absolutamente sobre todos, e a ninguém perdoa, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Segundo Romanos 3 e 23, e Romanos 6 e 23 diz que o salário do pecado é a morte. Chegamos então em um momento em que o pecado alcança dimensões na humanidade, que Deus tem que dizer: filho, agora chegou a tua vez. É fundamental que tu desças à existência humana e se torne um homem como todos os outros, porque chegou o momento de eu aniquilar o pecado e resolver eternamente o problema do mundo e da morte e do pecado, e pior ainda, das questões relacionadas à vida e à morte eterna. Jesus tem que vir. E Jesus vem na plenitude dos tempos. Não só na plenitude do conhecimento, não só na plenitude da graça, não só na plenitude das produções humanas. O Império Romano era algo indescritível, irmãos. A filosofia grega era algo incomparável. O pensamento humano, à época de Cristo, ele chegava a estratos de conhecimento que até hoje nos são absolutamente limitados, mas ao mesmo tempo que a humanidade alcança na época de Cristo pícaros de inteligência, de racionalidade, de glória absolutamente própria e de realizações e de força com o Império Romano, a humanidade também chega ao mais vil e destrutivo tipo de existência com o pecado. Eu não vou descrever aqui, é óbvio, tudo o que acontecia no Império Romano e todas as loucuras do pecado, mas ali a taça de Deus se enche pela segunda vez.
A primeira foi na época de Noé, em que Deus olha para a humanidade e Deus diz: eu não mais habitarei no meio dos homens. Todo pensamento, todo raciocínio, toda a vida humana é absolutamente nefasta diante de mim. Eu vou destruir toda a humanidade. E aí Deus resolve destruir, mas ele encontra um justo e Deus tem misericórdia de Noé. A taça de Deus volta a encher pela segunda vez, e quando ela quase transborda, a época de Cristo, Deus tem que enviar seu filho, porque se seu filho não vem naquele momento, a humanidade inteira seria destruída por Deus, em razão do fato do pecado ter chegado naquele momento histórico a níveis tão altos, que a taça da ira de Deus tinha que ser derramada sobre o homem. E ele diz: como amo o homem, te envio agora meu filho, para que a minha ira sobre ti recaia de forma enorme, e única e eficaz. E aí vem Cristo, e sobre Cristo cai toda a ira que deveria cair sobre mim, sobre ti e sobre toda a humanidade. Mas cuidado, irmãos, 7 taças estão se enchendo, e que Deus nos deu o privilégio do arrebatamento, para não passarmos pelas 7 taças que aguardam o mundo no futuro não tão distante. Então Jesus vem, e Jesus vem para cuidar dos fatos referentes ao pecado e para tomar providências no tocante ao pecado. E o que é interessante é que um texto como esse prova eficazmente o poder do pecado. Será que é compreensível para a minha alma e para a tua alma que uma menina de 12 anos, no início de sua vida, tenha da própria existência a vida ceifada? Irmãos, alguém morrer com 90 anos, alguém morrer com 95 anos, 70, 80, 90. Você olha e você, mesmo sendo parente, mesmo sentindo uma dor inefável, porque é indescritível, você diz: é a vida. Ao homem está ordenado morrer, e o pó tem que voltar ao pó, o espírito tem que voltar a Deus. Ainda bem que viveu 70, 80, 90, muitos, 100 anos. Mas a morte nunca nos conforma, mas ameniza a dor o fato de você ter desfrutado muitos anos com aquela pessoa. Agora, quem de vós aqui dentro me convencer que alguém com 12 anos tem que ter a vida ceifada, é por demais conhecedor de fatos que são impensáveis. Como é que alguém perde a vida aos 12 anos? Aquela menina tinha as promessas de Deus. Aquela menina era filha de Abraão. Aquela menina vinha de uma casa onde, com certeza, pela atitude do pai, o pai a amava. O pai a ela se dedicava. Eu não tive o prazer de ter filhas. Tê-las-ei com minhas noras, porque serão minhas filhas. Mas eu não tive o prazer de ter filhas. Amigos, para me causar extrema inveja, dizem que é amor imerecido. Dizem que é chegar em casa e ter carinho. Dizem que é chegar em casa e ter afago. Dizem que é chegar em casa e ser colhido por beijos e abraços. Eu, por ter 2 homens, chegava em casa e pulava em cima de mim para brincarmos de lutinha à 00:30, depois de um dia inteiro de trabalho. Eu, por ter 2 homens, eu sempre tive alguém que queria me separar da minha esposa quando eu tentava beijar minha esposa.
Então é ter concorrente. E o pior, sem outra para me beijar. Porque pelo menos quando você tem um casal, ele está te separando da tua esposa, mas pelo menos tua filha está ali com você. Criar filha deve ser interessante. É amor incondicionado. Você já imaginou o tanto de brincadeiras que aquela menina devia submeter o poderoso Jairo? Ou você pensa que essa história de cuidar de cabelinho e ficar lindo no espelho é só para você? Você não sabe os micos que Jairo deve ter pagado, como diz a juventude. Tudo por causa de uma menina que no início da vida, que com 12 aninhos, que depois de muitas noites sem dormir, que depois de trocar muita, mas muita fralda, que depois de cuidar de toda forma, é acometida de um mal imenso. Se você acha normal uma menina de 12 anos morrer, então explica isso para Jairo. Vá para Jairo e diga, é a vida. Diga a Jairo que é o pecado, que o pecado entrou e que isso ocorre. Amados irmãos, nenhum pai, nenhuma mãe foi feito para sepultar seus filhos. Deus vos livre disso. Deus vos livre. Deus livre a cada um de vós de sepultar um filho. Por que então a menina morre? Porque o pecado existe. Porque há alguma coisa absolutamente descontrolada no universo. Porque alguém num passado distante resolve desobedecer a Deus e ele é o representante de toda uma raça. E de forma inconsciente ou consciente, de forma inconsequente, melhor dizendo, simplesmente nos expõe ao pecado e toda a tristeza que advém do pecado. Jesus caminha para recuperar a vida desta menina. Porque Ele é Deus. Jesus é aquele que a vida não o impediu de vir à terra. Jesus é aquele que a morte não segurou na terra. Deus. E Ele caminha resoluto para resolver o problema da menina. Mas alguém o toca. Alguém que coincidentemente 12 anos também tinha, mas não de alegria, não de felicidade, não de regozijo, não de vida, não de existência digna, mas de morte lenta, gradual, corriqueira, cotidiana, diária. Um sangramento que não para, uma menstruação constante, dores horríveis, inconsciência em alguns momentos. Eu estava lendo todas as consequências de uma semana de menstruação, de uma semana que antecede, de uma semana que pós-cede. Irmãs, só Deus para ter misericórdia. Agora, minha irmã, hoje tu tens recurso. E às vezes ainda tens um marido maravilhoso, que olha, identifica e diz, ótimo amor. E quando os filhos perguntam, não, mamãe está assim um pouquinho nervosa. É tranquilo, filho, tá? É sério, pai. E como faz quando ela está nervosa? A gente beija e abraça e fica um pouco longe. É tranquilo, tá? Porque vai passar o nervoso, né? Aí com o tempo eles crescem. Normal. Aquela mulher não tinha recursos.
era riquíssima e ela gastou 12 anos do que tinha com médicos e jogou fora. Aquela mulher não tinha aparentemente gente para por ela valer. Ela não tinha um pai clamando a Cristo. Ela não tinha um filho para correr aos pés de Cristo. Ela não tinha um marido para ajudá-la. Ao contrário, ela vivia em estado judaico de imundície. E 12 anos, a vida indo embora. Tu sabes por que ela tocou em Cristo? Tu sabes? Tu sabes que no Salmo 133 há uma descrição da unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em o quê? É como óleo. O óleo derramado sobre a barba de Arão, que desce até aonde? A orla dos seus vestidos. Tu consegues ver que aquela mulher viu o que poucos viram. Ela viu ali um grande sacerdote, o maior dos sumos sacerdotes. Recanturiceralamaturiandas. E ela sabia que virtude vinha desde a orla. E ela creu. Se eu tocar. Era um costume entre os judeus. Nos dias mais nobres das grandes festas. Principalmente o dia da expiação. Quando o sumo sacerdote saía, havia uma graça especial de Deus. E segundo historiadores judaicos, só ao contemplar a roupa, muitos já eram abençoados. Ela olhou para Cristo e ela disse: eu estou diante do maior sumo sacerdote de todos os tempos. Se eu tocar, saiu virtude. Ela é curada imediatamente. Jesus para, conversa e diz: tu estás curada. E Jesus segue, porque tem uma menina de 12 anos que agora está morta. E Jesus diz, ao chegar e ver a situação: menina, levanta, vai comer. Um texto como esse, irmãos, como Deus está aqui. Como Deus está aqui. Um texto como esse demonstra não só o poder do pecado, mas demonstra o poder da graça, da glória e da misericórdia de Deus. Sim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O rei estava presente. O rei veio aos seus súditos. Por amor a cada um dos seus súditos, o homem, Deus, o Deus homem, o Senhor do universo se faz homem e anda entre nós. E destruindo as obras do diabo, traz vida e vida em abundância. A vida para quem, no início de sua existência, está marcado para a morte. A vida para quem, no meio de sua existência, está também marcado para a morte. Uma tinha nome, uma tinha pai, uma tinha sobrenome,
uma tinha endereço, CEP, uma tinha alguém por quem valer, uma estava no início da vida, uma tinha toda uma vida pela frente. Jesus veio e concedeu vida, e vida em abundância. A outra não tem nome, a outra não se sabe quantos anos ainda se tem, a outra não tem sobrenome, a outra não tem endereço, a outra perde absolutamente tudo, a outra vê a vida esvaindo, a outra não tem existência digna, mas é tocada pelo Senhor. Compreenda que o mesmo Deus que atuou daquela vez, ainda é Senhor e veio e continua, e é o mesmo hoje e o será eternamente. Ele veio para simplesmente fechar o ciclo da morte. Ele veio para pegar a minha vida e a tua vida, e todos aqueles que ainda estão começando. E todas as artimanhas da morte ele veio transformar em caminhos de vida. Aos pais que estão aqui, teu garoto está com quantos anos? É 2? É 3? É 5? É 10? Há uma sentença de morte sobre ele. Há alguém louco para cumprir essa sentença. Mas se você ouvir a palavra do Senhor hoje que diz: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. Se você levar teu garotinho a Cristo, todos os caminhos e armadilhas de morte Ele transforma em veredas de vida e vida eterna. Todos. Ele é Deus que tem felicidade de dar vida a quem está começando a vida. Ele é Deus que tem felicidade de dar vida a quem simplesmente ainda tem que experimentar a vida, começar a vida, andar pela vida, sofrer na vida, crescer na vida, cair na vida, mas se levantar. Ele é Deus de crianças. Mas Ele é Deus que veio dar vida para quem naturalmente já está no caminho da morte. Para quem já viveu, e já sofreu, e jogou suas expectativas, e dinheiro, e recurso, e existência em tudo, e que agora olha para o dia de amanhã e diz: basta-me a morte, porque talvez a morte seja melhor do que a vida que eu estou tendo. Por incrível que pareça, Ele é Deus que não somente dá vida a pessoas que estão sangrando todo dia, mas Ele é Deus que vida dá a todos aqueles que a vida foi um sangrar cotidiano. Ou seja, Ele é Deus capaz de livrar você que está me ouvindo, talvez nessa casa, talvez no vídeo, livrar tua vida de anos e anos e anos desta droga que está te matando, desse vício que está te acabando, desse relacionamento que vai destruir completamente o teu lar, dessa forma de existência que está te levando à morte. Você sabe que está caminhando para a morte e não tem forças para sair. Eu venho em nome do Senhor te dizer: ainda há esperança e vida, porque o mesmo Cristo de ontem é o mesmo hoje e o será amanhã.
A vida não precisa se resumir em sangrar dia a dia, dia a dia. A vida pode ser composta de alegria. Toque nele pela fé hoje em nome do Senhor. Creia nele de todo o coração. O Senhor muda vidas e caminhos. O Senhor muda destinos. Ele veio para dar vida e vida em abundância. 12 anos. 12 anos de alguém que ia começar e morreu. 12 anos de alguém que olhava para si e dizia: não há mais expectativa. Me responda uma pergunta. Antes de Cristo, quantas meninas em Israel com 12 anos morreram? Quantos Jairos choraram no dia do ato fúnebre? Antes de Cristo, quantas mulheres com 12, 13, 14, 15 anos de doenças horríveis, não só sangrar, principalmente lepra, foram atingidas e horrivelmente viveram? Sim, irmãos, o salário do pecado é a morte. Mas ele veio. Ele desceu dos céus para trazer vida. E vida em abundância. Depois dele, meninas de 12 anos ressuscitam. Senhoras com 12 anos de morte cotidiana são absolutamente curadas. É por isso que quem o conhece, a ele entrega a vida. É por isso que quem discerne, a ele entrega a alma. É por isso que quem sobre ele lê, diz: é o Messias. Isaías se cumpre, é o Messias. Não há outro como ele. É por isso que sua igreja foi levantada e até hoje o nome dele é reverenciado. E é por isso que na eternidade todos e absolutamente todos os joelhos diante dele se dobrarão e dirão: és o Senhor. Porque só o Senhor poderia dominar e vencer o maior dos inimigos, a morte. Tu estás assim essa noite? Tu conheces alguém que assim está esta noite? Como está meu coração? Como está o teu coração? Ele está aqui. Ele está aqui. O Senhor deve estar te trazendo agora à mente, ou você, ou alguém. Por quê? Porque o Senhor está aqui e está dizendo: eu sou o mesmo. Eu sou rei. Eu sou Senhor sobre tudo. E eu já venci a morte. Se antes da morte ele já controlava de tal forma, porque a menina depois morreu. Esta mulher depois morreu. Porque ele mesmo, Cristo, no Gênesis, disse que a humanidade morreria. Mas se ele controla a morte antes do momento determinado por ele, porque até para morrer é um momento determinado por ele, há uma segunda morte chamada morte espiritual. E que ele diz que quem nele confiar, nela não entrará. E Paulo diz que se com teu coração creres, se com tua boca confessares a Cristo, tu serás salvo.
Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será que o Senhor esta noite te colocou como Jairo nesta igreja para interceder por alguém? Será que esta noite você e eu estamos na posição da mulher que sangra? Feche seu olho. Obrigado, Cristo, pela tua palavra. Tu és Deus sobre todas as coisas. Tu és Deus que, em primeiro lugar, dá vida. Porque até no momento da concepção, tu é que escolhes que espermatozoide vai conceber com aquele óvulo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu dás, o nascimento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio do crescimento. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que se renova a cada dia, Deus. Mas como o pecado nos estragou, como o pecado nos arrebentou. Obrigado de novo por ter descido dos céus para nos dar vida e vida em abundância. Eu oro agora, ó Deus, por todos aqueles homens e mulheres que meu irmão e minha irmã agora estão pensando e dizendo, ó Deus, para o ciclo de morte. Para o ciclo de morte desta mulher, deste homem, deste rapaz, desta moça. Eu oro agora, Senhor, por aqueles que aqui estão e que vivem no ciclo de morte, para que tu tenhas misericórdia e dê vida, porque tu viestes da vida e vida em abundância. E eu agradeço a ti pela vida manifesta, porque tu és Deus de amor e de graça. Porque sabemos que até no momento da morte, esta é preciosa diante de ti. Até neste momento, tu estarás conosco, nos conduzindo. Quando passarmos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos. Tu estarás conosco, para que possamos viver eternamente contigo. Glória, pois, a ti, ó Deus, para todo sempre. Amém e amém. Eu quero perguntar esta noite se nós temos alguém aqui em nosso meio que, tendo ouvido esta palavra, por um acaso está um pouco afastado dos caminhos do Senhor. Você conhece Cristo, você conhece o Senhor, você conhece a Deus. E eu sei que você teve motivos para se afastar. Mas eu creio que o Senhor falou com teu coração hoje e disse que hoje é dia de voltar, né? Hoje é dia de voltar. Quero também falar com aqueles que talvez estejam nos visitando e há muito tempo estão ouvindo a palavra de Deus e esta noite desejam entregar o coração a este Deus tão bom. Levante o braço, eu quero orar por você. Eu quero te entregar na presença do Senhor. Levante o braço. Tu estás tendo a maior oportunidade da tua vida, que é te entregar de uma vez por todas a Cristo. Eu sei que você quer fazer isso. Levante o braço. Vou orar por você. Que então o Senhor te dê uma nova oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor.